Gente, vocês são muito lindas, muito obrigada. Vocês podem se sentar. Que alegria estar aqui nessa casa, uma casa cheia de filhas amadas do Pai, filhas que carregam a presença, filhas que estão buscando estar conectadas com aquilo que Deus tem. E eu quero dizer para você que o fato de você ter deixado tudo, ter investido algo para estar nessa conferência, está sendo recebido diante de Deus. Não será em vão o tempo que você tirou. Deus vai visitar essa estação da sua vida e vai florescer, amém? Aleluia! Queridas, deixa eu apresentar a minha família para vocês. Onde a gente vai, a gente carrega. Está aí o meu mais velho, Joshua, meu esposo, Bispo Fabrício, minha rapinha do Tacho, o Beni, de 4 aninhos, e do meu lado, o meu filho Felipe, que é o do meio. Essa é a minha família, e eu trago um abraço deles para vocês. Onde a gente vai, a gente leva um pedacinho, e eu quero agradecer a Deus, porque Ele me deu uma família para eu cuidar, para eu amar e para, quando Jesus voltar, eu apresentar Ele. Está aqui, Senhor, o meu casamento que eu reguei, que eu lutei, que não foi fácil, mas está aqui diante do Senhor. Está aqui os filhos que o Senhor me deu. Então, família é a nossa maior missão de vida e é por isso que eu faço questão de apresentá-los para vocês e compartilhar um pouquinho com vocês aí. Hoje, queridas, Deus tem colocado uma palavra e eu quero também agradecer a pastora Larissa. Eu acredito que a gente cresce porque as pessoas enxergam algo na gente. Então, você está sentada aqui porque alguém enxergou algo em você. E a pastora Larissa me convidou para estar aqui e eu recebo isso com muita honra, porque eu tenho certeza que o nosso destino vai sendo realizado, vai acontecendo por pessoas que enxergam e falam, olha, você tem algo de Deus, vem, compartilha. Então eu agradeço de coração, pastora, o convite por estar aqui com vocês. E hoje eu quero falar sobre um texto, quero que vocês leiam comigo, acompanhem comigo. Um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 20, a partir do 15, eu vou ler com vocês. Esse texto vai falar da história de uma mulher que a Bíblia nem menciona o seu nome, mas a Bíblia menciona, ela é conhecida pela reação que ela teve no dia de uma grande crise que ela viveu. Então a gente não sabe o nome dela, mas nós vamos olhar para esse texto, nós vamos olhar para o perfil dessa mulher e nós vamos entender o que Deus tem para nós quando o dia da guerra chega, quando o dia da aflição bate na nossa porta, o que é que Deus tem reservado para nós? E nós vamos aprender aqui nesse texto com essa mulher. Então vamos lá, vamos ler essa palavra? Diz assim a palavra: e vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade inteira. E foram e colocaram lá uma trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade e falou: ouvi, eu peço que vocês digais a Joabe, chega-te aqui para que eu fale contigo. E chegando ele até a mulher, ela lhe disse: tu és Joabe? E ele disse: sim, eu sou. E ela então lhe falou: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel e assim se resolveram. Ela está dizendo, olha, antigamente essa cidade era conhecida
por uma cidade onde se vinha e pedia-se conselho e conflitos eram resolvidos dentro dessa cidade. Ela lembrando isso a Joabe. E aí ela continua e diz: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por quê? Pois você vai devorar a herança do Senhor. Então, Joabe, daquela conversa com aquela mulher, ele disse: não, longe de mim que eu faça tal coisa, que eu devore ou que eu arruine essa cidade. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Então, entregai-me só esse, e retirar-me-ei da cidade. Então, disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então se tocou a buzina, se retiraram da cidade, cada um para sua tenda, e Joabe voltou ao rei. Eu vou dar um panorama dessa história para vocês entenderem como é que nós chegamos nessa mulher. O reino de Davi já havia sofrido um levante, uma revolta, uma rebelião com seu próprio filho Absalão. E Davi já tinha, se desgastado, o reino estava dividido. E Davi, depois que Absalão morre, ele fica muito triste. Mas acontece um movimento e ele consegue unir de novo os reinos de Judá e os reinos de Israel. E aí, de repente, quando está tudo parecendo que estava calmo, se levanta um homem. Esse homem se chamava Seba. Ele era um rebelde e ele toca uma trombeta, chamando a atenção para ele mesmo. E ele fala: olha, Davi não será mais o rei. E um bando de gente passa a seguir a Seba. E ali começa-se uma revolta em Israel, no reinado de Davi. Então tudo estava calmo, tranquilo, tinha acabado de vencer uma batalha, mas de repente vem esse homem chamado Seba. Então Davi chama os seus dois generais, que era Joabe, era um general de Davi, e Abissai, e ele fala: olha, eu quero que vocês vão atrás desse homem, persigam e matem esse homem, porque ele pode ser para nós pior do que foi Absalão. Então, o que Davi ele estava fazendo aqui? Olha, se a gente não resolver isso rápido, essa área da nossa vida, se a gente não se levantar e resolver, isso pode ser pior do que foi no passado. Então a gente já começa olhando para esse texto e entendendo que nós não podemos deixar coisas se repetirem na nossa vida. Nós não podemos deixar situações que nos afligiram uma vez se levantar e afligir a gente na mesma área e a gente não fazer nada. Então Davi fala: olha, vai. E Joabe, gente, ele era um homem muito sanguinário, ele era um valente de Davi, mas ele era bravo, sanguinário. Então Joabe, ele sai para defender ali Davi, ele junta o exército dele. E eles chegam nessa cidade, onde esse homem entrou e se escondeu. Quando Joabe sai para perseguir, e o homem começa a ver que ele seria perseguido por Joabe, então ele entra para se esconder nessa cidade. E o exército, eles começam a colocar troncos de árvores, eles começam a fazer pressão para derrubar o muro daquela cidade para entrar e arruinar toda essa cidade. Imagina que uma das coisas mais importantes para uma cidade eram os seus muros, porque se viviam em tempos de guerras, se viviam em tempos de conquistas de território. Então, se derrubasse o muro daquela cidade,
todas aquelas pessoas iriam ficar vulneráveis. E aí, esse terror, esse pavor, a expectativa de que eles iriam ser ali tomados, que ia ser invadido, tomou conta daquele povo, daquela cidade, começou um alvoroço. E é nesse contexto que entra a nossa história de hoje. É nesse contexto, sabe, de turbulência, nesse contexto de ameaça, nesse contexto de muito barulho, de muito pavor, de muito medo, que entra a nossa história. E hoje, queridas, hoje eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui falar para mulheres que estão com medo de alguns barulhos que elas estão ouvindo aí fora. Mulheres que às vezes estão vivendo com o pressentimento de que a qualquer hora algo ruim pode acontecer. Hoje eu vim aqui falar para você, minha amiga, que se preocupa com o futuro do seu filho. Hoje eu vim falar com você que talvez está diante de um diagnóstico de morte, que você que está lutando com uma área da sua vida que está trazendo medo e que está trazendo pavor sobre a sua vida. Eu quero falar para você que o Senhor dos Exércitos vai lutar com você a sua batalha. E é para você que é essa palavra. Então, se é para você e se você recebe, aplauda o Senhor. Fala, Deus, o Senhor falou, o Senhor vai falar comigo nessa noite. Sabe, amadas, e a gente vai aprender aqui com essa mulher. E uma das primeiras coisas que a gente aprende de uma mulher que é tida por uma mulher sábia é que ela é uma mulher inquisitora. Ela é uma mulher que ela faz perguntas. Ela quer entender a sua guerra. Ela quer conhecer o motivo pelo qual ela está enfrentando. E sabe, nem tudo na vida nós vamos ter respostas claras, mas nós não podemos aceitar algo na nossa vida, uma ameaça, um pavor, um medo, sem que a gente encare de frente esse pavor e esse medo, e a gente entenda de onde ele veio, por que ele está vindo, e o que eu posso fazer para poder parar com esse medo, para que esse medo não fique mais me paralisando. Então, mulheres, elas sábias, as mulheres que realmente elas entendem o que elas carregam, elas são mulheres indagativas, sabe, queridas? Geralmente, as nossas guerras, às vezes não são tão claras de onde elas estão vindo, de onde está vindo esse inimigo. Às vezes a gente não sabe se esse inimigo está fora ou se ele está dentro. A gente não entende tão claramente, então é por isso que mulheres sábias, elas precisam fazer perguntas, elas precisam olhar para a situação com um olhar um pouquinho mais crítico, com um olhar um pouquinho de não aceitação, um discernimento de entender o que não é normal. Sabe, não é normal que uma mulher que Deus ama, que Deus a tem como filha, ela sofra abusos, ela sofra palavras que vão, sabe, destruir a autoestima dela, que vão acabar com a identidade. Não é normal você estar em um ambiente em que você está adoecendo, não é normal. Então a gente precisa questionar, não receber os problemas, sabe, assim, de qualquer forma, sem entender que existe uma guerra que você foi chamada para lutar. Sabe, um mal veio à nossa casa, veio à nossa cidade, mas aquela mulher pergunta, quem é que está à frente? Chama Joabe, porque eu quero falar com ele. E sabe, queridas, nós precisamos da informação antes de ter reações. A informação, ela vai construir e ela vai direcionar as nossas reações. Sabe aquela mãe que às vezes a filha tem 10 anos e de repente ela chega em casa e fala, mãe, um menino me beijou na escola. E a mãe, ela tem que respirar fundo, ela precisa fingir que está tudo tranquilo. E filha, como foi? Que menino é esse? Tinha adulto por perto, não é? É aquele momento que você precisa da informação para depois você ter a reação, você ter a direção correta. E é assim que acontece nas nossas vidas. Sabe uma coisa linda que eu acho de Deus com a gente, principalmente com nós mulheres?
é que quando a humanidade cai lá no Éden, Deus ele já não chega julgando, Deus chega perguntando. E Deus fala: Adão, onde você estava? Deus sabia de tudo que tinha acontecido, mas Deus nos pergunta, porque perguntar gera cura, perguntar gera equilíbrio. Quando você pergunta, você entende o outro lado. Então, uma mulher que é sábia, ela primeiro ela vai buscar as informações, antes dela entrar em desespero, antes dela pensar que, sabe, tudo está acabado, antes dela já ter uma reação de desespero, ela vai buscar informações. Um dia eu estava brincando na rua com as crianças, eu acho que eu tinha 4, 5 anos de idade, e alguém me acertou uma pedrada na cabeça e começou o sangue a jorrar. Quando a minha irmã mais velha viu aquela cena, ela me pegou pelo braço e ela saiu no meio da rua perguntando: quem foi que jogou essa pedra nela? Quem acertou essa pedra nela? E aí ela começou a perguntar e os meninos começaram a ficar com medo e eles saíram tudo correndo da minha irmã, mas ela chegou até a criança, e ela foi na mãe, e ela contou, e ela lutou por mim. Mas por quê? Porque, sabe, não adianta a gente se sentir oprimido, enfraquecido quando a dor chega, quando o tempo difícil chega na nossa vida. Não adianta a gente ficar inerte nos quartos da inércia da nossa vida. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos erguer, nós precisamos começar a olhar para Deus e falar: Deus, eu estou alinhada contigo. Sabe, tem muita gente que fala assim: eu nem vou me envolver tanto em oração, porque senão o diabo vai me retaliar. Olha, me perdoa, mas eu não acredito em retaliação. Eu acredito em resistência espiritual, mas eu acredito que quando você está alinhado com Deus, o inimigo não pode contra a sua vida. Na verdade, é o inimigo que tem que ter medo de você, mulher, e não você que ter medo do inimigo. Então, a primeira coisa, quando você está na crise, que aí você precisa perguntar: Deus, está tudo certo aí entre nós, Pai? Deus, eu estou cumprindo os teus princípios, eu tô alinhada com a tua vontade. E você tem que perguntar para você: tá, o que eu posso fazer para mudar? E às vezes a gente precisa perguntar para os outros também: ei, vocês sabem aí quem é Joabe? Vocês sabem aí quem é esse inimigo que se aproxima? Às vezes a gente precisa fazer pergunta para os outros. E eu acho que é um ato de muita coragem quando você pergunta para o seu marido: no que eu posso melhorar? Quando você pergunta para sua mãe: mãe, você se sente honrada por mim? Outro dia meu filho me fez essa pergunta e ele quase parte o meu coração, porque eu achei tão lindo da parte dele. E precisa muita coragem para você perguntar a alguém algo a seu respeito, um feedback ao seu respeito. Mas uma mulher sábia, ela faz perguntas. Sabe, queridos, o que está em desordem na nossa vida, o que às vezes estava tudo caminhando bem e de repente começa a caminhar ruim, às vezes as finanças estavam boas e de repente começa a desestruturar, desequilibrar. Às vezes as nossas guerras, como eu disse, elas não são tão claras, elas não são tão óbvias. E é por isso que os salmos que falam das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, esse mesmo salmos, ele também vai falar, deu um branco em Salmos, ele vai falar assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. É como Esther, que quando ela entende que ela está em um tempo crucial, ela chama o rei, mas na mesma mesa que ela se assentou com o rei que podia livrar ela da morte, também estava ali o seu inimigo. Então tem momentos na nossa vida que a gente precisa trazer a nossa maior dor, a nossa maior frustração, a nossa maior decepção, preparar um jantarzinho, chamar Jesus e colocar a nossa dor diante dele e falar: Jesus, isso está aqui presente na minha vida, isso está me incomodando, isso está me ameaçando, mas eu trago os meus inimigos na tua presença. E é isso, aquela mulher, talvez ela disse: deixa eu conversar com a minha guerra, deixa eu entender esse medo que está batendo nos muros da minha cidade, deixa eu entender de onde isso está vindo. A cidade dizia
que eles todos estavam apavorados. Eu imagino que na cidade só se falava sobre isso. Mas ela foi alguém que começou a fazer as perguntas certas para o tempo em que ela estava vivendo. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai fazer as perguntas certas. E toda vez que uma pergunta sai da terra, uma resposta é liberada do céu. Toda vez que uma filha, às vezes ela vai dormir com uma coisa na cabeça e ela coloca aquilo diante de Deus, na manhã seguinte ela vai amanhecer com a resposta. E eu quero liberar esse tempo de respostas de Deus sobre a sua vida. Amém? E outra coisa que essa história ela vai nos ensinar é que mulheres sábias, elas identificam as suas heranças. Olha só o que o texto diz. Antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que se resolvia os problemas. Então, sabe, queridas, às vezes nós precisamos nos lembrar daquilo que nós carregamos. Outro dia, um jovenzinho, tomando um cafezinho comigo lá em casa, ele falou: pastora, quando é que você descobriu que você seria pastora? Como foi que você descobriu esse chamado? E eu lembrei da casa dos meus pais. E eu falei para ele: você sabe que a minha família, eu sou a primeira pastora consagrada na minha família. Mas a minha família sempre foi pastoral. O meu pai sempre amava cuidar de pessoas. Ele não era um ministro consagrado do evangelho, mas a minha casa vivia tendo cultos de orações. Na minha casa vivia recebendo pessoas que moravam no interior e vinham para a capital para tratar. Na minha casa se alimentava pessoas que tinham fome. Então, eu identifico que mesmo sem eu saber, eu já carregava na minha herança um ministério pastoral. Mesmo sendo eu a primeira da minha casa. Mas a gente precisa entender, às vezes você está com uma dificuldade financeira. E você veio de um histórico familiar onde o seu pai era um grande empreendedor. Mas aconteceu que ele quebrou e ele começou a perder tudo. E às vezes você olha para a sua vida financeira e você se lembra só que a sua família quebrou, que a sua família teve dificuldades, mas você não lembra que se o seu pai foi um empreendedor, se a sua mãe foi empreendedora, isso é uma herança que está posta sobre a sua vida. Você tem uma capacidade de prosperar e hoje você tem uma capacidade de manter a sua prosperidade, porque você está em um ambiente onde você se submete à vontade de Deus, aos princípios. Então, nós precisamos entender que nós carregamos uma herança. Naquela cidade, todo mundo estava olhando para aquela ameaça. E é tão legal você estudar a história da sua cidade, o que a sua cidade produz, porque existe uma bênção de construção sobre essa cidade. Existe uma graça sobre essa cidade, que você, como morador dessa cidade, tem direito nisso como sua herança, sabia disso? Sabe, vocês terem pastores novos, que são desbravadores, que estão aqui desbravando na obra de Deus. Você sabe que isso é uma herança sua? Que a herança dos seus pastores é uma herança sua? Que tudo que está sobre a vida deles e você está debaixo, está posto como herança sobre a sua vida. Então é por isso, queridos, que tudo aquilo que nós estamos enfrentando, sabe, em qualquer área que for, pode buscar que existe uma herança para você vencer. Existe algo que já foi depositado. Então todos naquela cidade estavam ali apavorados. Mas aquela mulher se lembrou que daquela cidade saíam conselhos, conciliações. Aquela cidade era um lugar de paz. Então aquela mulher, ela bateu no peito e ela disse: eu sou uma pacificadora, porque na cidade onde eu nasci, era-se conhecido por uma cidade que se fazia paz, uma cidade que se fazia, conselhos. E essa mulher, ela foi uma mulher inconformada com aquela situação. E é isso que faz a diferença. Quando você é inconformado com algo,
às vezes nem na sua vida, às vezes é na situação do Brasil, é na situação, sabe, aquilo que talvez você passa na rua e você vê uma criança pedindo e aquilo arde o seu coração. Sabe, talvez é nessa área que Deus vai te levantar, que Deus vai te usar. É nessa área porque existe uma herança, existe uma graça. Então aquela mulher bateu no peito e ela falou: olha, eu sou inconformada com confusão. Eu sou inconformada com contenda, com fofoca, com ameaça, com alguém que quer vir tirar minha paz. Eu não me conformo com isso. E aquela mulher, ela se levantou e ela discerniu que aquele inimigo estava dentro dela, estava dentro da cidade dela. E às vezes nós não conseguimos ver o rosto do nosso verdadeiro inimigo. E é por isso que nós precisamos de coragem e de muita humildade para a gente fazer perguntas certas, para a gente identificar o nosso inimigo, para que ele não nos paralise de cumprir o nosso propósito. Sabe, nem sempre é o que parece ser. Parecia que o exército de Joabe, eles estavam vindo com a força para destruir toda aquela cidade. Mas quando aquela mulher se levanta e ela começa a conversar com aquela crise, com aquela situação, então ela vai entender que não é a cidade que estava para ser destruída, era apenas um homem que estava lá, que precisava ser entregue. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida, nem sempre é o que parece ser. Talvez o seu filho, ele deu um sinal de que ele gosta das coisas do mundo, que ele está se esfriando, que ele está se afastando. Sabe, querida, a Bíblia diz assim: ensina o seu filho no caminho em que deve andar. E parece ter uma pausa, porque o texto continua, diz: porque quando ele for velho, não se desviará dele. Então, às vezes os nossos filhos, eles vão fazer as escolhas deles, não a que a gente queria para eles, mas a Bíblia fala que quando ele for velho, ele vai se lembrar daquilo que foi ensinado, daquilo que foi passado para ele. Então, nem sempre é o que parece ser. Às vezes seu filho está dando sinais de rebeldia, mas eu sempre ensino isso e eu carrego isso. Nunca converse com a desgraça, nunca converse com a dor, nunca converse com a má notícia. Sabe, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E sabe o que é as regiões celestiais? É onde Deus governa, é onde o trono de Deus está estabelecido. Então, toda vez que o seu filho vier com alguma coisa e isso te assustar e te amedrontar, começa a tratar o seu filho como um menino de Deus que ele é. Começa a afirmar ao seu filho que o coração dele é lindo, que o coração dele é um coração separado por Deus. Então nem tudo parece ser o que realmente é. Olhando para essa história, a gente vê isso. Sabe, queridas? E outra coisa que a gente aprende com essa mulher, além de conversar, fazer perguntas certas, além de identificar as heranças que nós carregamos, nós aprendemos também que mulheres sábias, elas são responsáveis, elas assumem responsabilidade nas suas vidas. E aqui eu não estou dizendo de responsabilidade que é você ser mãe, você cuidar da sua casa, não. Eu estou dizendo de uma responsabilidade pelo seu bem-estar. Você é responsável. Uma responsabilidade pela sua identidade. Ninguém vai construir a sua identidade por você não, querida. Ninguém vai chegar para você e vai, sabe, não, as pessoas acrescentam na nossa vida, mas nós temos a responsabilidade. Naquele cenário ninguém estava fazendo nada, né? Estava todo mundo sendo atacado e calado, sabe? Cuidado quando você entrar para um lugar da sua vida que você achar que outras pessoas deveriam fazer. E isso colocar você em um lugar de acomodação. Eu ouço tantas mulheres que falam assim: olha, eu queria tanto me envolver mais na igreja. Eu queria ser líder de uma célula. Eu queria ir em todos os cultos, mas o meu marido não vai.
mas o meu pai e a minha mãe não vão. Então, você começa a colocar a responsabilidade do seu crescimento na mão de outras pessoas. Sabe, nós precisamos assumir a responsabilidade. E eu digo também pela nossa alegria. Sabe, tem mulheres que eu ouço e elas falam assim: o meu casamento é muito ruim, é muito difícil, mas eu era muito imatura, eu não ouvia a Deus, eu desobedecia a Deus e é por isso que eu estou sofrendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não coloca na conta de Deus aquilo que está na sua conta. Deus criou filhos maduros para fazer escolhas certas, escolhas boas. E mesmo que a gente erre nas nossas escolhas, porque sim, a gente erra, ainda assim existe uma graça de Deus para você ser feliz mesmo numa escolha errada que você fez. Quantas recebem essa palavra? Porque nós vamos precisar. Nem sempre a gente vai acertar. Sabe? Glória a Deus. Mas tem mulheres que também falam assim, olha, eu não me divorcio porque eu sou temente a Deus. Elas não se divorciam, mas vivem uma vida de miséria, uma vida de cachorro, trata mal o marido, faz greve de sexo. Elas fazem tudo o contrário daquilo que é a vida abundante que Jesus prometeu. E ainda assim elas falam, mas eu não vou me divorciar, porque não posso, é pecado divorciar. Ei, queridas, é tão pecado, sabe, você viver uma vida de você não se deixar ser trabalhada por Deus, quanto você fazer isso, divorciar. Então não é isso que Deus quer para a nossa vida, sabe? E nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa alegria, não esperar o outro mudar, sabe? Deus que vai trabalhar no coração dessa pessoa que você quer ver ser transformada. Mas enquanto isso, se alegre com aquilo que Deus te deu hoje. Se alegre apesar de nem tudo estar bem na sua vida. Nem tudo está como você gostaria. Mas assuma a responsabilidade pelos seus livramentos de alma. Assuma a responsabilidade de você ser uma mulher livre de depressão. Uma mulher livre de angústias. Assuma a responsabilidade, porque só depende de você ir para esse lugar. Tinha ali naquela cidade muitas pessoas que poderiam fazer, mas aquela mulher entende que se ela fizer, ela ia ser muito feliz, ela ia ver a casa dela guardada. E por causa da decisão dela, muitos seriam alcançados. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu filho, o seu chefe, os seus amigos, eles estão ansiosos esperando pela sua felicidade. Eles estão ansiosos esperando pelo seu bom humor, pela sua alegria. Existem pessoas ao seu redor que eles estão morrendo porque vê você triste, porque vê você cabisbaixa, porque vê você se lamentando. Então eu quero dizer para você que quando você assume a responsabilidade, todos os que estão à sua volta, eles também vão receber da alegria que você decidiu assumir a responsabilidade por ela. Amém, queridas? Amém? Quantas recebem essa palavra? E é isso. Olha, eu tenho certeza que naquela sociedade machista que era Israel, hoje nós vivemos a liberdade que Jesus conquistou na cruz. Mas a pior sociedade para a mulher era a sociedade do povo de Israel. Então imagina comigo que lá, nessa situação, tinha juízes, tinham homens ali que poderiam resolver aquela situação, mas ninguém, uma sociedade dominada por homens, mas que nenhum homem se levantou como essa mulher se levantou. Aqueles homens, os anciões, os juízes, os sacerdotes, eles
Eles deveriam assumir aquele lugar, aquele desafio e enfrentar. Mas ela diz, eu não vou deixar a minha família morrer porque tem um homem disposicionado. Eu não vou deixar a minha vida espiritual morrer porque o meu marido ainda não entendeu o que Deus tem para ele. Eu não vou deixar os meus filhos sofrerem porque, sabe, alguém está influenciando eles. Não, aquela mulher, mesmo tendo homens naquela cidade, ela resolve assumir aquela responsabilidade por vencer aquela batalha. E ela não entra num espírito de autopiedade, de comiseração. Ela não entra naquele estado assim, eu estou cansada de tomar a frente, de carregar o peso da minha casa. Ei, queridas, sabe, se Deus te prosperou e você é a maior renda da sua casa, se alegre por isso. Não fique triste não, porque imagina se ele não tivesse e você também não tivesse. Então, tem coisas que existem pessoas na sua vida que elas não estão assumindo o papel delas, mas não justifica você não assumir o seu. Você não ser feliz com o papel, com a graça que Deus te deu. Então, não vá para esses lugares. É isso que a gente entende nessa palavra, que ela não foi para aquele lugar assim, eu sou mulher em Israel, então não tem problema nenhum eu me acomodar. Não tem problema nenhum eu me calar diante dessa situação. Mas ela entendeu que a vida dela estava em jogo. E que Deus tinha para a vida dela, era uma vida de abundância. Uma vida, sabe, onde ela faria por ela e ela também faria pelos outros. A gente podia ficar aqui discutindo esse papel de homens fracos que às vezes nós vemos na nossa sociedade. A gente pode ficar, sabe, se lamentando porque um pai um dia deixou a casa e você foi criada em dificuldade. Mas o Deus que você serve, Ele é o Pai daqueles que não teve pais presente. O Deus que você serve, Ele é o supridor de todas as suas necessidades. Deixa eu falar uma coisa para você. As suas lutas te forjaram. Você é mais forte do que você imagina. A sua posição, a sua alegria tem mais influência do que você imagina. Então, não é lugar para nós o lugar, sabe, de intimidação. Porque, eu não tive homens tão fortes na minha vida, eu sempre tive que lutar sozinha. Você vai continuar lutando e Deus vai continuar te abençoando. E toda vez que você se sentir cansada, você vai vir aos pés do Senhor e você vai encontrar um renovo e um descanso que homem nenhum poderia te dar. Que inclusive as casadas precisam desse lugar. Que nós, sabe, às vezes a gente casa e a gente acha, vai ser tudo lindo. É lindo sim, queridas, mas não supre as nossas necessidades. Um bom casamento não supre a necessidade de uma mulher. Mas, sabe, uma boa conexão com Deus, aí sim, essa supre. Então, coragem para você enfrentar toda a opressão, toda a história, toda, sabe, de dor que você teve. Coragem para você sair dessa conferência, não sendo mais a mesma mulher. Entenda que a sua história, você carrega ela como um testemunho de alguém que venceu. E não como um legado de alguém que carrega dores. Você vai sair daqui fechando ciclos de dores na sua vida, fechando ciclos familiares na sua vida, sabe, até você foi uma história, mas a partir de você, Deus vai fazer florescer uma nova mulher, e essa vai ser a alegria da sua geração, de olhar para você e falar, uau, como ela mudou, como ela está diferente, como eu amo a mãe que eu tenho, como eu amo, sabe, a irmã que eu tenho, como eu amo essa esposa que eu tenho que voltou dessa conferência, eu não sei o que aconteceu lá, mas como eu amo essa mulher que voltou, sabe, que vive nesses lugares, nesses ambientes. Então, a história continua. E outra coisa linda, ela, dentro desse quadro de assumir a responsabilidade, ela assume uma característica de ser mãe de Israel. Ela assume a maternidade de uma nação. E ela fala para aquele homem, eu não acredito que você está procurando matar toda uma cidade, que essa cidade sempre foi refúgio para todo Israel. Sabe, a gente às vezes fica preocupadas com os ataques que a gente vem sofrendo na nossa
nação, na identidade das nossas crianças, nas ameaças constantes na escola. Mas o Brasil precisa de úteros que vão gerar e que vão guardar os filhos da nossa nação. E você é esse útero de Deus que vai velar pelas leis, que vai estar gerando como uma intercessora, aquilo que Deus vai fazer na nossa cidade. Vai passar por útero de mulheres que do seu interior fluem rios de águas vivas. Amém, queridas? E é isso, nós precisamos carregar respostas que as pessoas estão perguntando. Nós carregamos. Se você sentar com alguém que você nunca viu antes, e você sentar e conversar 5 minutos com essa pessoa, você tem uma resposta de Deus para ela. Basta 5 minutos para você virar a chave na vida de alguém. É ou não é? 5 minutos de conversa, você vira a chave na vida de pessoas. Então, outra característica linda que a gente vê nessa mulher é que ela é uma mulher de respeito. Ela não olha para Joabe e ela põe o dedo no nariz dele, mas ela fala assim: ouve as palavras da tua serva. Existe um lugar em Deus que a gente pode ser humilde e ousada ao mesmo tempo, que a gente pode carregar nobreza e a gente pode carregar vigor ao mesmo tempo. Eu fico imaginando esse diálogo dela com Joabe e ela falando: olha, eu sou tua serva, mas que história é essa de você querer destruir a minha cidade? Que conversa é essa? Então você pode ser firme, mas você pode ser honrosa, você pode, destilar a doçura dos seus lábios, mas sair da sua boca uma espada que vai impedir o mal que está querendo acontecer na sua casa e na sua vida. É isso que a gente aprende. Aquela mulher, ela vivia naquela cidade, talvez de homens, como eu disse, fracos, e ela poderia crescer com a mentalidade de desrespeito. Ela podia olhar para aqueles homens e falar assim: quem é ele para me dizer alguma coisa? E a gente é muito, na nossa sociedade de hoje, muito tentada para isso. Mas deixa eu ensinar algo para você, querida. A honra, ela é uma veste mais linda que você pode usar na sua vida. A honra, ela vai te proteger do dia mau. A honra vai fazer você ganhar guerras que sem honra você não ganharia. É tão importante você olhar para as pessoas que estão ao seu redor. E mesmo que elas te firam, você conseguir identificar o mal, mas também conseguir identificar o bem que há naquela pessoa. Então, essa mulher, ela vivia nesse ambiente, mas, mais uma vez, talvez ali naquele momento que seria um momento que ela mais queria acreditar de novo em um homem e em um relacionamento, mas novamente as autoridades faltaram com ela, mas ela tem honra dentro dela. Queridos, quem tem e sabe o quanto a honra vale. Quantas aqui são mulheres de honra? Então é isso, a honra, ela é como uma imunidade que vai te protegendo de ofensas e dores que se levantaram para te destruir. O diabo não brinca de ser diabo. Quando ele faz uma ferida, ele não quer que você se cure dessa ferida. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele fez a ferida e Ele mesmo ligará. Às vezes é com dor que nós somos tratadas, não porque Deus causa a dor, mas é a dor das nossas escolhas. Mas Deus faz a ferida. Às vezes dói você se expor, você confessar um pecado para alguém, mas o nosso Deus, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara as nossas feridas. E é isso. Queridas, aquela mulher, ela tem ali uma força de intercessão dentro dela. E quando eu olho para essa mulher, eu lembro também de Abraão, que intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra. Eu me lembro de Moisés, que intercedeu para que Deus não destruísse a nação. Eu lembro de Pedro, que ele estava na prisão e os irmãos estavam orando por ele, e enquanto eles oravam, as algemas de Pedro caíram. Então, uma pessoa que se levanta com o propósito de interceder pela sua cidade, é uma pessoa que vai gerar coisas
no espírito. E as guerras que nós estamos enfrentando hoje são guerras espirituais, que precisam ser vencidas no joelho, na oração, nos atos de justiça, naquilo que você se envolve na igreja, naquilo que você se envolve para alcançar, que você se esforça para alcançar, para ajudar alguém. Essa é a transformação, essa é a intercessão mais poderosa que nós podemos ver na terra. E sabe, mulheres sábias, elas são decisivas. E Deus tem nos levantados como mulheres decisivas. Sabe, essas conferências que a gente está vendo acontecer no Brasil, eu recebo tantas mulheres que elas chegam para mim e elas falam, olha, eu aceitei Jesus aqui na conferência e eu nunca mais larguei dele. A minha família foi restaurada, o meu casamento foi restaurado. Por quê? Porque mulheres, quando elas se ajuntam para fazer algo para Deus, decisões poderosas no reino do Espírito estão acontecendo. Nós somos mulheres decisivas. Nós chegamos em uma situação, em um problema e nós carregamos a solução. É por isso que na nossa formação nós somos geradoras. E eu acho lindo quando Deus, Ele olha para todo aquele cenário que a mulher errou ali, que a mulher pecou, e a forma que Deus trata a Eva quando ela erra. Deus fala para ela assim, olha, Deus primeiro fala para a serpente, você fez isso, então você vai comer do pó da terra. E Deus olha também para a mulher, e Deus fala assim, olha, do fruto do seu ventre vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. É assim que Deus te trata. Deus colocou em nós úteros para gerar. Sabe, quando a mulher erra, Deus coloca lá uma promessa, e essa promessa está sobre a mulher, que dela ia salvar, que dela ia sair o Salvador. E eu fico pensando que, sabe, o diabo não sabia com quem ele estava mexendo. O diabo não sabe com quem ele está mexendo quando ele mexe com o filho de uma mãe que ora. O diabo não sabe com quem ele está mexendo, porque esse filho vai ser restaurado, vai alcançar mais um monte de filho, vai dar um prejuízo danado para ele. Porque nós carregamos no mesmo ventre, no útero, que às vezes sai ali dores, você vê as coisas não tão bem. Desse mesmo lugar saem as promessas de Deus. Desse mesmo lugar sai graça de Deus para você vencer as suas dores, para você vencer o seu dilema. Aquela mulher era uma mulher decisiva, porque ela entendeu que ela carregava uma solução para uma cidade inteira. Ela carregava ali um livramento para aquela cidade inteira. Então, queridos, olha, onde estava o problema daquela cidade? O problema daquela cidade estava em uma semente de rebeldia que entrou. Às vezes, você acha que Deus, Ele se ergueu contra você porque tudo está dando errado. Às vezes, você acha que Deus te abandonou, mas, às vezes, as coisas estão dando errado, porque tem sementezinhas pequenas que, através de um orgulhozinho, ela entrou e ela está se tornando uma semente de rebeldia. E isso, gente, é com nós que amamos o Senhor. Outro dia eu atendi uma jovem apaixonada por Jesus e ela serve na igreja, e ela chegou lá já falando, pastora, eu sirvo a Deus em tantos ministérios, mas eu estou vivendo uma situação, meu pai me colocou na justiça para tirar a minha pensão. Ela já estava chegando perto dos 18 anos. E aí ela falando, por que isso acontece comigo? E eu estou sem falar com meu pai, eu não consigo me relacionar com meu pai. E eu vi ali como é sutil uma sementezinha de rebeldia entrar no coração de quem ama o Senhor. Em uma cidade que é uma cidade pacificadora, uma cidade que era uma cidade boa para se viver, uma cidade de paz, mas de repente entra uma sementinha de rebeldia. E ali eu pude, sabe, lembrar aquela menina, falar, olha, não adianta você servir em 5 ministérios diferentes se você não cumprir o básico, se você não restaurar o seu relacionamento com seu
seu pai, você vai estar deixando algo ruim crescer dentro dos seus muros, dentro do seu coração. E ali aquela jovem pôde entender, e essa semana ela já me mandou um recado dizendo que marcou de encontrar com o pai dela e de tomar um café com o pai dela. Porque, queridos, é algo poderoso quando a gente entende que mesmo nós que amamos o Senhor, às vezes o diabo vai tentar colocar uma semente de rebeldia. Então o problema daquela cidade era esse, sabe? Alguém se infiltrou. E eu quero falar para mulheres aqui, que talvez alguém entrou na sua vida, e essa pessoa está te fazendo mal, está te afastando de Deus, e você sabe disso, e essa pessoa precisa ser arrancada da sua vida. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Sabe, porque às vezes pessoas entram na nossa vida e elas começam a tirar todos os bons frutos que nós temos na nossa vida. E pessoas assim, elas precisam ser arrancadas. E não pode ser, queridas, eu vou ficar aqui com o seu WhatsApp. Nós terminamos, mas eu não vou te bloquear. Não. Tem que bloquear. Tem pessoas que tem que, você tem que cortar de tudo da sua vida, porque está te afastando de Deus, e isso está trazendo rebeldia para os seus muros. A sua cidade está desprotegida. Às vezes, pai e mãe dão conselhos que a gente não quer ouvir, mas quando nós ouvimos, ali nós exercemos o princípio da honra. E Deus vai te dar um bonitão muito melhor do que esse, que Ele quer tirar da sua vida. Amém? Quantas recebem? Sabe uma coisa que eu ensino sempre? É que a pessoa errada ocupa o lugar da pessoa certa. Enquanto você está nesse emaranhado aí, com esse relacionamento sem futuro, o bonitão está lá na porta te esperando, mas você não está livre. Por quê? A pessoa errada ocupa o lugar da pessoa certa. Então nós temos que entender isso. Quando Deus te pede para entregar algo, é porque Ele tem algo muito melhor para te entregar. Amém? Então é isso, quando nós renunciamos, identificamos sementes ruins na nossa vida e a gente vai arrancando. Sabe, é lindo ver como aqueles 2 generais, eles saíram para defender os interesses do rei. Sabe, eles saíram, Davi, pode deixar que a gente vai resolver isso. E mesmo que eles queriam atacar uma cidade, se não fosse a mulher, mas nós, como eles, nós precisamos lidar com as coisas que o rei não está de acordo. Se o rei não está de acordo, nós precisamos enfrentar. Sabe, e a razão porque inimigos às vezes têm autoridade de vir contra nós, é porque nós temos pecados escondidos dentro dos nossos muros. E isso precisa ser resolvido. Coisinhas pequenas que você sabe que está atrapalhando o seu progresso, a sua vida espiritual. Às vezes você está ouvindo pessoas erradas na sua vida. Mas aquela mulher, ela foi ali e ela convenceu o conselho da cidade. Existe um grupo de pessoas que você precisa convencer. Eu acho que esse grupo é a sua célula. Eu acho que esse grupo é o movimento que está acontecendo na sua escola. Existe um grupo de pessoas que você precisa ir lá e você precisa convencer essas pessoas do caminho que elas estão, que estão destruindo a vida delas. E é isso que aquela mulher faz. Ela fala, olha, tem um problema em nosso meio. Eu me posiciono, contem comigo, eu estou aqui para ajudar, mas eu não posso resolver sozinha. Sabe, a pessoa que você vai alcançar vai te abençoar. A pessoa que você evangelizar, daqui uns dias ela vai se tornar uma ponte. A gente sempre ensina, meu marido sempre fala, pessoas são portas. Às vezes você está pedindo para Deus abrir uma porta para você e Deus vai te enviar uma pessoa. E a partir do momento que você se conecta com pessoas, as portas da vida daquela pessoa também se abrem para a sua vida. E é isso, ela vai e ela convence o conselho. Ela fala, olha, as portas da nossa cidade, os nossos muros estão sob ataque e nós precisamos juntos resolver isso. Sabe, queridas, em Juízes tem uma história de um rei que era inimigo de Israel, que chamava Cícera. E conta ali a história de uma mulher que era delicada,
que era meiga essa mulher. E essa mulher tem a oportunidade de receber esse rei. E ela recebe ele com honras. E ela recebe ele toda bonitinha. E ela fala, olha, eu vou fazer uma caminha para você dormir aqui. E quando aquele rei, aquele inimigo, estava ali acomodadozinho, porque mulher é estratégica e precisa ser estratégica. Eu quero profetizar que Deus vai te dar estratégias para você vencer as guerras no seu casamento, as guerras com seus filhos. Não vai ser de qualquer jeito, vai ser com estratégia divina. Toda guerra de Israel, Deus dava uma estratégia. E olha a estratégia dessa mulher. Tem um inimigo, tem uma ameaça, ela traz e ela faz uma caminha. Fala, deita aqui, dorme aqui, lindinho. E ela vai bem mimosa, delicada, pega uma estaca e pá, na cabeça dele. Ela finca uma estaca na cabeça dele. E ela fala, aqui não, bonitão, aqui não. Aqui tem mulher que ora, tem mulher que se posiciona, tem mulher que não aceita você vir destruir a nossa cidade. E sabe, nós somos essas mulheres desse tempo. Nós somos mulheres que sim, estamos vivendo dias desafiadores, mas eu não digo que são dias difíceis. Às vezes as pessoas falam, a obra de Deus é muito difícil. Para mim, difícil é a obra do cão. Difícil é um homem ter que mentir para a mulher. Difícil é um homem conseguir se virar, sabe, e viver uma vida de ter duas famílias. Difícil é uma mulher, sabe, que está no mundo, que está perdida, que está buscando prazeres. Agora, a obra de Deus, não é difícil, não. Não fale isso para mim, porque eu não gosto, eu não aceito. Eu acho que a obra de Deus é a coisa mais bela que a gente pode viver na terra. Porque enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo a obra no nosso coração. Queridas, eu estou um pouco perdida com o horário, amiga. Estou totalmente, desculpa. Já estourou? Oi? Ah, gente, ela falou só um pouquinho, eu posso continuar? Me perdoa, porque eu estou aqui meio assim, sem a noção do tempo. Mas eu queria convidar você para ficar de pé. E quando eu orava sobre nós aqui, clamava a Deus por esse tempo, pela sua vida, Deus disse algo no meu coração. Deus falou, olha, não existe os agentes secretos, aqueles que estão infiltrados para conseguir as informações, para conseguir, sabe, vencer e prender o inimigo. As minhas filhas, elas serão agentes do secreto. Vocês serão agentes do secreto, mulheres que vão vencer as guerras de vocês a partir do secreto. Sabe, quando eu orava, eu via advogadas camufladas, eu via médicas, eu via, sabe, senadoras, eu via fisioterapeutas indo trabalhar vestida do seu uniforme, mas por dentro estava ali um agente do secreto, alguém que levava muito mais do que uma fisioterapia, alguém que levava muito mais, sabe, do que uma medicina, do que a solução de uma lei. Eu via mulheres que levavam destino por onde elas passavam. Eu via mulheres, sabe, designadas por Deus e enviadas para o mundo dos negócios, para poder quebrar cadeias de pobreza, para poder mudar mentalidades. Sabe, amadas, eu creio nessa palavra, eu creio que Deus está nos dando a graça dessa mulher, que nós não sabemos o nome. E deixa eu dizer, às vezes as pessoas, elas não vão nem saber o seu nome, mas elas vão se lembrar da sua história. Elas vão provar da sua atmosfera. Às vezes as pessoas, elas não vão nem, sabe, nem assim decorar o seu nome, mas elas vão saber que você foi uma mulher de fé. Sabe, tem muitos estigmas ruins. Ah, aquela mulher é aquela mulher que sofreu aquele acidente. Aquela é aquela mulher. Mas eu quero dizer para você, você vai ter um estigma, que todas vão te conhecer e vão te chamar aquela mulher. É aquela mulher que é sábia, é aquela mulher que senta com a gente e ela dá um direcionamento. Aquela mulher, como a mulher dessa história, que até hoje nós não sabemos o nome, mas hoje nós estamos aqui provando daquilo que Deus fez na vida dela. E deixa eu te falar, existem pessoas querendo provar daquilo que Deus fez na sua vida. Existem pessoas que estão aguardando para ver a mulher feliz se levantar, para ver a mulher que anda
anda segundo os conselhos de Deus se levantar. E você vai ter graça sobre a sua vida para poder identificar aquilo que está se levantando, para poder questionar, para poder assumir a responsabilidade de confiar em Deus. Eu nunca vi alguém que renunciou a algo por Deus ser abandonado ou ficar vivendo em solidão. E eu queria que você nesse momento colocasse a mão no seu coração enquanto o louvor vai cantar. Eu acredito muito que toda palavra que a gente recebe da parte de Deus, ela precisa ser acolhida pela adoração. Então é um momento que você vai adorar e essa palavra vai descer mais fundo. É um momento em que o próprio Deus vai ministrar algo poderoso no seu coração. Eu costumo dizer que quando nós estamos na presença de Deus em adoração, é como se Deus estivesse na sala do trono, uma grande sala que coubesse muita gente, mas só tem você e Ele nessa sala. Então, adore ao Senhor nesse momento, porque enquanto você adora, enquanto você entrega ao Senhor, Deus vai fazer estremecer coisas dentro de você. Deus vai mudar estruturas dentro de você, enquanto você se entrega a Ele.